Depois de 40 anos dedicados ao tribunal, enfrentando casos complexos e clientes impacientes, Riaz Malik finalmente se retirou. A perda de sua esposa 1 ano antes havia deixado um vazio imenso. E tudo o que ele desejava agora era paz. E talvez um novo começo. Foi assim que decidiu comprar um rancho isolado, nos arredores de uma pequena cidade do Texas. Longe do barulho da cidade, longe das lembranças dolorosas, o rancho era antigo, com cercas de madeira desgastadas pelo tempo, e um celeiro vermelho que precisava de reparos. Mas para Riaz, aquilo era perfeito. Ele passava seus dias cuidando de 2 cavalos mestiços, regando as pequenas árvores frutíferas que havia plantado com suas próprias mãos, e caminhando ao entardecer com seu cão, Leal, Bark, um pastor alemão com olhos atentos e um faro quase sobrenatural para a encrenca, mas a tranquilidade não durou muito. Logo após a primeira semana, ele notou algo estranho. Uma SUV branca, daquelas que parecem sempre em busca de algo para criticar, estacionou do outro lado da estrada. De dentro saiu uma mulher loira, de cabelos impecavelmente presos em um coque apertado, óculos escuros e um prancheta nas mãos. Ela se aproximou da cerca, sem nem ao menos sorrir. Senhor Malik. Sua voz soou como um apito de juiz de futebol. Sim, sou eu, respondeu Riaz, limpando as mãos na calça jeans surrada. Sou Caron Suleiman, presidente da OA desta comunidade. Estou aqui porque notei algumas irregularidades. Riaz arqueou uma sobrancelha irregularidades. Ela consultou a prancheta com olhos rápidos. Sim. Primeiro, o celeiro foi pintado sem aprovação. Segundo, há animais de grande porte em uma propriedade residencial. Terceiro, você instalou uma cerca de madeira, que ultrapassa a altura permitida pelo regulamento da OA. Preciso que remova ou regularize tudo em até 7 dias. Riaz não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou ao redor. O rancho era dele, comprado com escritura, fora da linha de casas da comunidade principal. Mesmo assim, parece que a OA, Associação de Moradores, menos ainda achava que tinha poder sobre ele. Este rancho foi comprado diretamente do condado. Não acredito que caia sob a jurisdição da OA. Caron sorriu, como quem ouve uma criança tentando ser esperta. É o que muitos pensam. Mas temos um histórico de zoneamento, que se estende até aqui. Está nos arquivos da associação. Sugiro que consulte um advogado. Boa tarde. E assim, ela se virou e voltou para sua SUV branca, que desapareceu estrada afora, como um fantasma anunciando problemas. Nos dias seguintes, Riaz começou a receber notificações por carta, depois por e-mail, e eventualmente até uma visita de um inspetor enviado pela OA. Bark, desconfiado, latiu até que o homem recuasse. Mas Riaz apenas observava, em silêncio, anotando mentalmente cada movimento. Ele não respondeu a nenhuma das mensagens. Não contestou. Não ligou. Não contratou advogado. Mas começou a tirar algo do fundo de um baú antigo. Seus livros de direito, seus arquivos velhos, suas anotações, sua lupa. Os olhos de Riaz, que por meses pareciam apagados, começaram a recuperar um certo brilho. Não o brilho da raiva, mas da estratégia. Ao mesmo tempo, observava Caron de longe. Ela fazia os jornais semanais no bairro, inspecionando grama mal cortada, carros estacionados em locais não aprovados, buzinas fora de hora. Era conhecida pelos moradores como OA Caron. Um apelido meio irônico, meio temido. Mas Caron não fazia ideia de que aquele velho silencioso, que cavava buracos para plantar roseiras e falava com seu cão como se ele fosse humano, era um dos advogados mais temidos de Houston nos anos 90. E embora Riaz tivesse abandonado os tribunais, ainda possuía a arma mais poderosa que um homem poderia ter: o conhecimento da lei e uma memória afiada como uma lâmina. Uma noite, sentado no alpendre com uma xícara de chá de menta, Riaz olhou para o céu estrelado. Bark dormia a seus pés, ressonando levemente. Eles acham que podem ditar as regras, até para quem não joga o jogo, murmurou. Muito bem, então, vamos jogar. E assim, o homem que havia deixado o mundo dos tribunais para trás, silenciosamente começou a preparar seu retorno. Não por vingança, mas por justiça. Ele sabia que Caron estava errada, e sabia também que ela era o tipo de pessoa que precisava de uma lição, não só para ele, mas para todos os vizinhos que já haviam sofrido com o excesso de poder de uma presidente autoritária da OA. Primeiro capítulo da Guerra Silenciosa havia começado. 7 dias se passaram desde a visita de Caron Suleiman. No 8º, como previsto, um oficial de justiça chegou ao portão de madeira do rancho com um envelope selado CNE. Riaz Malik. Sue, EU. O senhor está sendo formalmente notificado pela OA da comunidade Spring Haven. Está sendo processado por violação das normas do bairro.
Tenha um bom dia. Riaz pegou o envelope com mãos firmes, mas seu olhar estava distante. Assim que o carro do oficial sumiu na poeira do caminho de cascalho, ele voltou para dentro de casa, se sentou à mesa da cozinha e cuidadosamente abriu o pacote. Leu cada linha com calma menos 3 vezes. A ROA, por meio de sua representante legal, Caron Suleiman, move ação contra o residente Riaz Malik por múltiplas infrações das normas da comunidade, incluindo modificação estrutural sem autorização, presença de animais não registrados e obstrução visual com cercas não conformes. Ele sorriu levemente. Ao final da carta, havia uma exigência: comparecer à audiência preliminar na Corte Distrital de Collin County em 2 semanas e exatamente o que ele queria. Durante os dias que se seguiram, o rancho parecia mais silencioso que o normal, mas dentro da casa, a movimentação era intensa. Pilhas de documentos se espalhavam sobre a mesa de jantar. Códigos civis do Texas, livros sobre direitos de propriedade, regulamentos de zoneamento, estatutos da OA, todos abertos, rabiscados, marcados com anotações a lápis. Riaz também consultou o mapa original do terreno, comprado diretamente do condado. A escritura estava clara. O rancho estava fora dos limites formais da Springer Ravanoa. Além disso, ele descobriu que as leis do Texas exigem consentimento formal e documentação devidamente assinada para a inclusão de uma propriedade em uma associação de bairro. Nada disso existia nos papéis. Ele respirou fundo. Já era hora. No dia da audiência, Riaz vestiu um terno cinza escuro, o mesmo que usava em sua última sessão como advogado há 6 anos. Estava limpo, engomado e ajustado, como se o tempo tivesse parado. Ao chegar ao tribunal, notou Caron, já esperando com um advogado jovem ao seu lado, um rapaz de cabelos espetados e pasta de couro, que tentava aparentar confiança. Caron lançou-lhe um olhar vitorioso. Espero que tenha trazido um advogado, Sr. Malik. Esse processo vai ser educativo para o senhor. Riaz apenas respondeu com um leve aceno e entrou na sala de audiência. A juíza, uma mulher afro-americana de expressão séria chamada Doutora Hamilton, assumiu a bancada. Boa tarde. Estamos aqui para tratar do caso OA versus Riaz Malik. Representantes, por favor, se identifiquem. Emily Cross, advogada da OA. Riaz Malik. Represento a mim mesmo. Um leve murmúrio correu pela sala. Emily levantou uma sobrancelha. Caron olhou para ele com desdém. Tem certeza de que deseja representar-se, Sr. Malik? Perguntou a juíza. Sim, meritíssima. E com todo respeito, estou bem preparado. O que se seguiu foi uma exibição de inteligência fria, precisão legal e controle emocional. Emily apresentou seu caso, apoiada pelas declarações de Caron, fotos do celeiro, da cerca e dos animais. Usou argumentos genéricos sobre a necessidade de manter a harmonia estética da vizinhança. Quando chegou a vez de Riaz, ele se levantou calmamente e apresentou uma pasta azul clara à juíza. Dentro desta pasta estão cópias autenticadas da escritura da minha propriedade, incluindo o mapa do condado, e provas de que meu terreno foi adquirido fora da jurisdição da OA. Também anexo as cláusulas do Estatuto da OA, que exigem consentimento formal e registro para qualquer expansão de autoridade territorial, algo que nunca ocorreu com o meu rancho. Ele caminhou lentamente até o projetor da sala e exibiu o mapa em alta definição. Aqui, meritíssima, está a linha vermelha que demarca Spring Ravanoa. E aqui, em azul, está minha propriedade menos claramente fora dos limites. E para reforçar, nenhum termo assinado por mim existe em seus arquivos, porque nunca me associei ao A. A juíza examinava com atenção. Emily pigarreava nervosa. Caron começava a suar, mesmo com um ar-condicionado ligado. Riaz então continuou. Gostaria também de destacar que, segundo o Código Estadual, qualquer tentativa de aplicar regulamentos de OA fora de sua jurisdição não apenas é inválida, menos é também passível de sanção por assédio civil. O tribunal ficou em silêncio. Portanto, peço à meritíssima que este processo seja arquivado com prejuízo e, se necessário, que a OA seja advertida formalmente por abuso de autoridade. Depois de alguns minutos de silêncio e revisão dos documentos, a juíza retirou os óculos. O tribunal reconhece que a propriedade do Sr. Malik está fora da jurisdição legal da OAHU. Caso é encerrado, a OAHA deverá arcar com os custos processuais. Senhora Suleiman, aconselho cautela no futuro. Caron ficou paralisada. Emily tentou agradecer, mas sua voz falhou. Riaz apenas recolheu sua pasta e saiu da sala sem olhar para trás. Lá fora, respirou fundo e acariciou a cabeça de Bark, que o esperava pacientemente no carro. Primeira batalha vencida, parceiro. Mas acho que essa guerra ainda está longe de acabar. O tribunal havia decidido. Riaz Malik estava certo.
Sua propriedade ficava fora da jurisdição da OE, e o processo movido por Caron Suleiman fora arquivado com prejuízo mas para Karen. Perder em público menos ainda mais para um homem que ela via como um velho teimoso e rústico, era algo que ela não podia tolerar. Apenas 3 dias após a decisão judicial, Riaz recebeu novas cartas. Agora, não vinham da OA oficialmente, mas de empresas contratadas uma notificação de violação ambiental, um aviso do Departamento de Saúde do bairro e até uma intimação do Comitê de Silêncio Noturno, alegando que o latido de Barque à noite estava causando distúrbio. Era óbvio. Caron estava tentando pressioná-lo por fora, usando canais paralelos, falsos nomes e associações inventadas para tentar dobrá-lo. Mas Riaz não era um homem comum. Na manhã seguinte, ele dirigiu até o cartório da cidade e começou a levantar registros públicos. Com paciência e precisão, foi montando uma teia de ligações, documentos e nomes. Descobriu que a tal empresa ambiental era registrada em nome do sobrinho de Caron. Departamento de Saúde do bairro não existia. O fecho era apenas um selo num envelope, impresso em casa. E o Comitê de Silêncio Noturno era uma piada completa. O único número de telefone associado a ele pertencia. A própria Caron Suleiman Riaz fotografou tudo, imprimiu documentos e, com a mesma frieza que exibia em suas defesas jurídicas, começou a preparar algo maior. Ela guerra. Então, terá guerra, com armas que ela jamais entenderá. Enquanto isso, Caron começava a perceber que seu controle sobre o bairro estava enfraquecendo. Desde o caso de Riaz, outros moradores começaram a questionar regras antigas, revisitar documentos de propriedade e até formar pequenos grupos informais para discutir os abusos da OA. Um vizinho chamado Jorge Álvares, pai de 3 filhos, comentou certa vez em voz baixa: "Sempre temi que se eu cortasse a árvore errada, ela ia me multar." Mas o Sr. Malek mostrou que ela não é invencível. Caron sentiu o chão ruir sob seus pés. Sua arrogância começava a dar lugar ao pânico, enquanto ela tentava restabelecer controle. Riaz elaborava um dossiê completo. Era um documento com mais de 40 páginas, intitulado Padrões de Abuso de Poder por Representantes da OA. Caso Caron Suleiman. Ele anexou provas de multas ilegais aplicadas a outros moradores, registros de contratos fraudulentos, firmados com empresas ligadas à sua família, e-mails recuperados onde Caron ameaçava moradores caso eles não cooperassem. Ele redigiu tudo com precisão cirúrgica. E no final, uma conclusão. Este relatório será entregue ao Conselho Estadual de Associações Residenciais, ao Gabinete do Xerife do Condado e ao Departamento de Auditoria Cívica, a menos que medidas corretivas voluntárias e públicas sejam tomadas dentro de 15 dias. Era uma bomba. Mas antes de entrega lá, ele decidiu fazer um último gesto, um movimento elegante e estratégico, algo que aprendemos não nos livros de direito, mas com a vida. Na tarde de domingo, Riaz aparece na reunião mensal da OA, algo que ele nunca havia feito antes. Caron estava lá, sentada à frente, com um microfone na mão. Os moradores sentados em cadeiras de plástico pareciam já acostumados com seu tom mandão. Mas quando Riaz entrou, todos se viraram. "Boa tarde." Sua voz era firme, mas calma. "Embora minha propriedade não pertença legalmente à OA, venho hoje aqui como vizinho e cidadão." Caron tentou interromper. "Esta reunião é exclusiva para membros ativos, Sr. Molik. O senhor não. Estou aqui para proteger todos os presentes de possíveis abusos." Cortou ele, abrindo sua pasta lentamente, e para isso gostaria de apresentar um documento. Ele entregou uma cópia do dossiê a cada morador presente. Caron ficou pálida ao ver as páginas circulando de mão. Sua postura ficou tensa. "Isso é difamação. Isso é ilegal." "Ilegal é o que está contido nessas páginas", respondeu Riaz com frieza. "A senhora teve muitas oportunidades de agir com integridade. Agora, talvez deva considerar renunciar antes que outras autoridades se envolvam." Um silêncio mortal tomou a sala. Ninguém a defendia. Ninguém falava por ela. 2 dias depois, Caron enviou uma carta formal à OEA, anunciando sua renúncia como presidente, citando razões pessoais. Para Riaz, não foi um ato de vingança, menos foi apenas justiça em ação. Na varanda de seu rancho, sob o céu azul do entardecer, ele acariciava Barque e olhava para os campos ao longe. Às vezes, a melhor arma que um homem pode carregar é o próprio conhecimento e a paciência para esperar o momento certo de usá-lo. Mas mesmo com a saída de Caron, algo dizia a Riaz que nem todos os inimigos haviam recuado. A batalha maior ainda estava por vir. Renúncia de Caron Suleiman caiu como uma bomba silenciosa no bairro de Spring Highvan. Durante anos, ela reinou,
Como uma figura autoritária menos respeitada por alguns, temida por muitos. Com sua saída, muitos acreditaram que os problemas haviam chegado ao fim. Mas Riaz Malik, com sua experiência jurídica e seu instinto afiado, sabia que superficialmente as águas estavam calmas, mas por baixo, a correnteza ainda corria forte. Naquela semana, ele notou uma movimentação incomum ao redor de seu rancho. Carros passando devagar durante a noite, estranhos andando pelo limite da propriedade, e até mesmo drones sobrevoando sua casa. Não era paranoia menos, era vigilância. E então veio o sinal mais claro. Uma carta deixada discretamente em sua caixa, de correio, sem remetente, escrita à mão. Você ganhou uma batalha, mas mexeu com gente maior do que imagina. Fique em silêncio e não cave mais fundo. Riaz olhou para Bark, que rosnava em direção ao bosque, como se tivesse farejado. Algo invisível. A guerra só começou, meu amigo. Decidido a entender o que realmente estava acontecendo, Riaz começou a examinar não apenas os registros da OA, mas o financiamento, contratos e movimentações bancárias dos últimos 5 anos da comunidade. Usando conexões antigas do tempo em que advogava, conseguiu acesso a documentos arquivados no condado que não estavam disponíveis ao público comum. E foi então que descobriu o que ninguém esperava. Caron Suleiman não era apenas presidente da OA. Ela fazia parte de um esquema de aquisição de propriedades, onde casas de moradores que não conseguiam pagar multas ou se rebelavam contra. As regras eram vendidas a preços baixíssimos para uma empresa fantasma chamada Suleiman Property Trust, registrada no nome de um laranja. Essa empresa, por sua vez, revendia os imóveis a investidores externos com enorme lucro. Era um ciclo de extorsão legalizada, disfarçada de administração comunitária. Mas Caron não agia sozinha. O mais surpreendente foi o nome de Mark Redford, um dos membros do conselho da cidade, aparecendo como sócio oculto em contratos de venda da empresa. Mark era o responsável por assinar aprovações de zoneamento e encaminhar denúncias da OA diretamente para o departamento de licenciamento. Era uma conspiração bem costurada, e expô-la exigiria mais do que provas. Exigiria estratégia, precisão e tempo. Riaz sabia que se levasse isso diretamente à justiça, corria o risco de represálias. Então adotou uma abordagem diferente. Começou a reunir aliados silenciosos. Primeiro, procurou Jorge Álvares, o pai de família que já havia sofrido com ameaças de Caron. Jorge ficou chocado com o que viu nos documentos. Eles tentaram tomar minha casa quando minha esposa ficou doente, e atrasei o pagamento da taxa. Achei que era só rigidez, mas era roubo puro. Logo, outros vizinhos começaram a se juntar ao grupo informal. Pessoas que antes tinham medo agora viam em Riaz um líder calmo e confiável, alguém que poderia enfrentá-los com inteligência e ética. Uma rede silenciosa nasceu. Moradores por Justiça, um grupo com apenas um objetivo: desmascarar o sistema que os havia oprimido por tanto tempo. Enquanto isso, Caron não estava exatamente sumida. Ela havia se recolhido, sim, mas não desistido. Em sua nova casa, mais afastada do centro, mantinha contato com Mark Redford e outros aliados políticos. Eles sabiam que, se Riaz levasse aquilo adiante, não só eles perderiam dinheiro, mas poderiam ser presos. Aquele velho não pode continuar, disse Mark, em uma reunião secreta, ou o silenciamos de vez, ou perdemos tudo. Na seguinte, Riaz recebeu uma notificação formal de violação ambiental, vinda do escritório de zoneamento da cidade, menos assinada por Mark. Alegava que ele estava armazenando produtos químicos perigosos no rancho, algo completamente falso. Mas Riaz já havia se preparado, instalou câmeras em todo o rancho, documentou as condições de sua propriedade e guardava tudo num cofre virtual e físico. Em resposta, redigiu uma carta formal ao Departamento Estadual de Fiscalização Ambiental, solicitando uma inspeção independente. Incluiu imagens, datas, testemunhos dos vizinhos e uma cópia da tentativa de ameaça recebida anonimamente. Era um movimento ousado e perigoso. Uma semana depois, 2 inspetores estaduais chegaram ao rancho, acompanhados de uma viatura do xerife. Após uma análise completa, declararam: nenhuma irregularidade encontrada. O Sr. Malik mantém a propriedade em conformidade exemplar, encerrado. Riaz agradeceu e entregou a eles, discretamente, uma cópia editada de seu dossiê. Caso queiram saber por que isso está acontecendo, leiam essas páginas. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas distantes, Riaz subia a colina de trás do rancho com Bark ao seu lado. Olhava para a comunidade lá embaixo, os telhados uniformes de Spring Haven, o campo riquém cortado, e sabia que a batalha estava se ampliando. Ele já não estava mais sozinho. Tinha aliados, provas, e agora, olhos atentos do Estado sobre os
poderosos da cidade. Mas também sabia que os inimigos estavam mais desesperados, e isso os tornava perigosos. Vai piorar antes de melhorar, murmurou. Mas agora, eles não enfrentam só um homem, enfrentam a verdade. E a verdade, como ele bem sabia, nunca recua por muito tempo. O clima em Spring Haven havia mudado. O que antes era um bairro silencioso, regulado por medo e autoritarismo, agora respirava um ar diferente, o ar da verdade emergindo, mesmo diante da resistência. Riaz Malik sabia que os próximos passos seriam decisivos. Ele já havia exposto parte da corrupção de Caron Suleiman e do vereador Mark Redford, mas agora precisava formalizar a denúncia, garantir que as instituições reconhecessem o esquema e, mais importante ainda, proteger os moradores de futuras retaliações. Com a ajuda de Jorge Álvares e outros membros do Grupo Moradores por Justiça, Riaz entregou pessoalmente seu dossiê final ao Departamento de Justiça do Texas, acompanhado de testemunhos gravados, documentação oficial e fotos dos contratos fraudulentos assinados por laranjas ligados a Solomon Property Trust. Dias depois, uma investigação estadual foi oficialmente aberta. Caron, por sua vez, sentia a pressão aumentar. O cerco estava se fechando. O silêncio dos moradores, antes útil para seus esquemas, agora se voltava contra ela. Já não era recebida nos mercados locais. Seus aliados começavam a abandoná-la, um por um. E quando finalmente recebeu uma notificação oficial de investigação criminal, a fachada de poder que construíra com tanto zelo desmoronou, na tentativa desesperada de se salvar. Procurou Mark Redford. Eles têm tudo. Mark, cópias, gravações, até contas bancárias ligadas ao meu irmão. Mantenha calma. Isso vai passar. Vamos negar tudo. Mas Caron já não era a mulher confiante de antes. Ela via nos olhos de todos o julgamento que evitara por tanto tempo. E no fundo sabia. A máscara havia caído. Na sede da prefeitura, Riaz foi chamado para uma audiência especial. Os promotores do condado queriam que ele testemunhasse formalmente, não apenas como vítima de abusos, mas como consultor legal voluntário para ajudar na reestruturação das ruas da região. Na sala, cercado de promotores, vereadores e representantes estaduais, ele sentou-se com a mesma calma que sempre o definiu. Durante muito tempo, associações de bairro como esta operaram fora dos limites da lei, protegidas pela ignorância dos moradores e pela manipulação de estatutos obscuros, disse Riaz. Mas o que esta comunidade viveu não foi administração, foi dominação. E chegou a hora de mudar isso. Ele propôs um modelo de regulação transparente, com mandatos limitados, eleição justa, fiscalização externa e a inclusão de moradores em todas as decisões, um modelo que poderia ser exemplo para todo o Estado. Os presentes aplaudiram, alguns de pé. Riaz, porém, apenas agradeceu com um aceno discreto. Nas semanas seguintes, a investigação progrediu. Caron foi formalmente indiciada por fraude, extorsão e abuso de autoridade. Mark Redford foi afastado do cargo investigado, por corrupção passiva. Outros cúmplices confessaram para reduzir penas. O esquema inteiro ruiu como um castelo de cartas. As propriedades tomadas ilegalmente foram devolvidas aos antigos donos. E os lucros do Solomon Property Trusts foram congelados e redirecionados para um fundo de reparação comunitária. Graças a uma ação civil coletiva organizada com a ajuda de Riaz, Spring Haven passou a ser símbolo estadual de reestruturação comunitária, ética e participativa. Em uma manhã, clara e tranquila, Riaz acordou ao som dos galos do rancho. Park o seguia como sempre, de perto. As cercas estavam firmes, o celeiro renovado, e o aroma do campo misturado ao café fresco preenchia o ar, enquanto caminhava pela varanda de madeira. Foi surpreendido por uma pequena multidão à entrada de sua propriedade. Moradores com flores, cestas do pis, doces e sorrisos sinceros. Jorge falou por todo, Sr. Malik. Nós queríamos agradecer por sua coragem, por sua sabedoria, e por ter nos mostrado que justiça não é só uma palavra. Riaz sorriu, visivelmente emocionado. Eu só fiz o que era certo, mas vocês foram quem deram o primeiro passo. Disseram não ao medo. Um aplauso coletivo se espalhou. Naquele momento, Riaz sentiu algo que há muito havia esquecido: pertencer. À noite, ao pôr do sol, ele sentou-se em sua cadeira de balanço, com Buck deitado ao lado, respirando tranquilo. Olhou para o céu tingido de laranja e murmurou: fiz o que devia. E agora, posso descansar em paz, não por cansaço, mas por missão cumprida. O rancho estava em paz. Spring Haven estava em paz. E, pela primeira vez em muito tempo, Riaz Malik estava em paz. Fim da história. Obrigado por acompanhar essa jornada incrível. Essa foi a história de um homem simples, mas imensamente sábio, que enfrentou o sistema com coragem, silêncio e estratégia. Nos vemos na próxima história.
Até lá, fique bem e Milty Hain Agli Video.